Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a gente descobrir a doença de Parkinson. Com a presença da nossa queridíssima doutora Mariana Moscovici, né? Tá certo. E vai ser muito proveitosa a live, como foi a... Hoje nós vamos falar sobre sintomas motores. Quem tiver aí já chama as pessoas que conhecem para poder aprendizado, tanto conhecimento da doutora, né? Oi, pessoal. Estou arrumando aqui. Bom dia a todos, bom dia. Nós vamos estar também pelo YouTube da doutora, né? Já estamos pelo Facebook Isso, e pelo YouTube. YouTube, Facebook e Instagram. Perfeito, todas as mídias. E depois ainda vou colocar essa live lá no meu podcast. Então, tá lá também. Uhum. Como é que tá o volume? Pra mim tá tudo ótimo Estão aqui. ouvindo bem? O pessoal comenta aí. Ai, cadê o livro? O pessoal quiser comentar, se tá tudo bem, vídeo e áudio, a gente já pode dar largada. Estamos aqui, então hoje eu também tô com o meu exemplar aqui. Uniformizadas. Bonitinho, de listrinhas. Faltou a sua lista, André. Faltou a sua lista, André. A lista tá aqui, ó. Meu vídeo Tá melhorando. Legal, legal. Quem tiver dúvidas sobre sintomas motores, pode ir postando aí no YouTube, no Instagram, que a gente passa para a doutora mesmo lê, né? E vamos lá. Vambora, O que são bom dia. sintomas motores, doutora? Boa pergunta, né? O que é isso, né? Por que colocaram esses nomes assim? Ó o Marcos aí. Bom dia, Marcos. Bom dia. Então, na verdade, a doença de Parkinson, quando ela foi descrita, os primeiros sintomas que foram descritos realmente foram sintomas motores, né? Lá por James Parkinson, que foram os sintomas que chamaram a atenção dele, porque ele tá fazendo um equinho aí. Então, o James... Ó, tá fazendo eco aí, André. Tá tirando, tentando tirar. Acho que você tem que pôr no mudo ou pôr um fone. Um fone, plugar um fone. Parou. Tá, beleza, show. Então, o James Parkinson, né, ele observou esses pacientes na rua. Você vê que incrível, né? Uma pessoa lá em 1800 conseguiu diagnosticar uma doença apenas observando. E ele observou os sintomas motores daqueles pacientes que caminhavam na rua em frente, próximo ali da casa dele, e chamou aquilo de paralisia agitante, né? Paralisia agitante, ou seja, a pessoa estava parada, mas ao mesmo tempo, né? Mais lenta, mas ao mesmo tempo mais trêmula, né? Então ele chamou primeiro a doença de Parkinson de paralisia agitante. Então, os sintomas motores realmente foram os primeiros sintomas observados, que realmente seria os sintomas vistos pela sociedade e os sintomas realmente que falam especificamente em relação a movimentos, né? Aos movimentos do paciente. Já depois de algum tempo, foi descoberto e foi investigado que a doença de Parkinson não tinha só esses sintomas motores escritos lá por James Parkinson em 1817, mas também sintomas não motores, que seriam esses sintomas que muitas vezes o paciente não conhece e que muitas vezes o paciente não sabe que faz parte dessa síndrome parkinsoniana. E dentro dos sintomas não motores, vai ter um capítulo só deles, né, só falando deles, eu acho que eu acredito que é o próximo capítulo, onde entram, então, os problemas psiquiátricos, os problemas de sono, os problemas do intestino, problemas de dor, né, acho que é o próximo capítulo, né?
Depois é sono psiquiátrico. Depois não é não motores, é outra coisa. Mas enfim, então isso seriam sintomas motores, sintomas que realmente você vê a alteração de movimentos. Sim. E, doutora, tem diferença entre o tremor do Parkinson e o tremor essencial? Tem sim, tá? Com certeza. E muita. Às vezes a gente acaba tendo realmente dificuldade no diagnóstico, mas se for um caso bem clínico e bem clássico, assim, das duas doenças, o diagnóstico é completamente diferente. E como é que é? Então, assim, na doença de Parkinson, então, só pra gente falar dos sintomas motores, quais são eles? Tremor, rigidez, lentidão e instabilidade postural. No entanto, a instabilidade postural sendo os critérios agora diagnóstico, mas a gente sabe que o paciente pode apresentar instabilidade postural. Basicamente, esses quatro. No tremor essencial, primeiramente, o paciente... Bom, começando, o paciente de Parkinson pode ou não tremer. Começando por aí. No tremor essencial, como diz o próprio nome, tem que ter tremor. Não existe tremor essencial sem tremor. Né? Então, aí já é uma diferença. Depois, a outra diferença é, no tremor essencial, o paciente, na maioria das vezes, já começa com sintomas mais jovem, né? Sintomas de tremor. Tremor que normalmente é mais rápido do que o tremor da doença de Parkinson. E normalmente acomete os dois lados, as duas mãos. Pode ser que uma seja um pouco pior que a outra, mas os dois lados têm tremor. No Parkinson, normalmente começa pacientes mais tarde e principalmente assimétrico, mais de um lado do que do outro. Depois, o tremor, pacientes com tremor essencial tem um grande componente genético. Então, a maioria dos pacientes vão ter a mãe, a tio, o primo, né, a avó que tinham tremores. No Parkinson, normalmente não é assim. Outra diferença, o tremor, a forma, como é o tremor? O tremor do tremor essencial é um tremor principalmente de ação. Então, quando o paciente pega uma caneca, quando ele vai comer uma sopa, quando ele vai escrever, ou postural, quando ele levanta, né, para pegar. No Parkinson é mais de repouso, quando o paciente está com a mão relaxada, quando ele está distraído. Pode o paciente de Parkinson ter o tremor também de ação? Também pode. Às vezes até pode, acontece. Mas ele tem que ter tremor de repouso. Se ele não tiver tremor de repouso, a gente fica um pouco cabreiro se é Parkinson ou não, tá? No tremor essencial, não tem o tremor de repouso. Então você veja, são diversas diferenças, diversas. O paciente com tremor essencial não tem sintomas não motores, né? Não tem todos os outros sintomas. O paciente com Parkinson tem. Paciente com tremor essencial melhora o tremor quando ele ingere algum tipo de bebida alcoólica. Paciente de Parkinson não melhora o tremor. Então, assim, eu tô só, né, falando assim por cima, mas como vocês podem ver, é algo completamente diferente. As doenças, doença de Parkinson é neurodegenerativa, a doença do tremor essencial não é. Então, tem muitas, por mais que a doença do tremor essencial, ela possa evoluir com o tempo, a gente sabe que o tremor pode vir a ficar pior, mas não são em todos os casos, nem sempre evolui, né? Então, realmente são doenças diferentes. O tremor essencial é o tipo de parkinsonismo. Então, Não, o tremor essencial não é parkinsonismo, tá? Não é uma doença, não é considerado parkinsonismo, porque para a gente considerar parkinsonismo, a gente precisa ter lentidão. Então, primeiro lentidão e depois um dos outros dois sintomas, tremor ou rigidez, né? No tremor essencial a gente não tem lentidão. Então a gente não tem parkinsonismo também. Desculpa. Né? A Joelma, ela falou que ela não tem, ela tem diagnóstico, peraí, tô procurando aqui, há 5 anos, né? E não treme. Ela perguntou se algum dia ela pode vir a ter esse sintoma de tremor também. Desculpa, eu me perdi. Ela falou que tem a doença há 5 anos. Como é que é a pergunta? Ela tem a doença há 5 anos. De Parkinson. Não treme. Entendi. Grande chance. Pode vir a ter tremor, mas grande chance, vou deixar aqui então meu óculos. Mas grandes chances que
que não tenha. Não vai ter, não vai ter. Grande chance que ela não vai ter, tá? Pode ser que ela tenha, mas possivelmente se vier a acontecer esse sintoma, vai ser muito leve. A gente sabe quando tem. Uma excelente pergunta, inclusive. Uma pergunta muito inteligente. Mas realmente a gente sabe que pode mudar os sintomas, mas quando o paciente já é mais rígido, cinético, ele permanece nesse padrão. Ou quando ele é mais tremor predominante, ele permanece nesse padrão. Até peço desculpa, pessoal, também, pra quem me conhece, sabe que eu sou bem mais agitada, né? Mas eu tô com dor de cabeça até pra ver aqui na minha cara. É uma ironia, né? O neurologista ter dor de cabeça. Mas Mas é acontece. humano também? Como que é? Casa de. Como que é? Casa de marceneiro, Ferreiro espeto espeto de de pau. pau. Isso aí, ó. Eu que sou de cabeça que já tá bem melhor controlada, mas hoje, enfim. Doutora, Sigamos. em relação às quedas, como é que a gente pode Uhum. evitar? Muito bom, ótima pergunta. Tá no livro também, né? A gente sabe que nem todos os pacientes vão cair, né? Até me perguntam sempre nas consultas: ah, mas eu nunca caí, eu vou cair, ou é a certeza que eu vou ter essa instabilidade postural. Tá legal esse coraçãozinho que o pessoal tá colocando, né? Muito Aham. legal. Não sei como é que eles fazem isso nos comentários. Eu adorei isso aí. Será que é um coração normal? Ó, porque o Marcos tinha colocado, né? Me colocou. Muito legal. Então, falando sobre as quedas, nem sempre, de novo, nem sempre o paciente vai ter instabilidade postural, que vai levar a uma queda. E principalmente os pacientes que praticam exercícios regulares, que praticam atividades físicas regulares, que vão treinando o cérebro para não cair, grande chance é que nem, nunca tenha quedas. E esse é o ideal, né? Mas alguns pacientes realmente apresentam, principalmente pacientes com quadros mais avançados, apresentam essa possível instabilidade postural. Se o paciente em casa vier apresentando instabilidade postural, ou se, por exemplo, o paciente apresenta mais instabilidade postural devido ao freezing, né, quando o paciente fica muito travado, existem algumas técnicas, até depois acho que depois eu posso falar um pouquinho das técnicas do freezing, mas existem técnicas que você pode fazer na sua casa para reduzir essa chance, né, de cair, como por exemplo, diminuir a quantidade de móveis da casa. Então, deixar sempre a casa quanto mais ampla. Ó, tá vendo? Ó, o coraçãozinho de novo aí, ó. Não sei o Uhum. que é esse coraçãozinho aí. Diminuir a quantidade de móveis, então deixar sempre os espaços em que o paciente caminha amplos, que não tenham obstáculos, né? Diminuir, por exemplo, tapetes. Porque a gente sabe, quando o paciente passa por um obstáculo perto de uma mesa, de um corredor apertado, cheio de cadeiras, enfim, o paciente trava com mais facilidade e tem mais chance de cair. Então, ou por exemplo, se você sabe que você tem chance de cair quando você indo ao banheiro à noite, então você pode deixar uma luzinha acesa. Quando você. eu acho que isso a pessoa curte, né? Acho que é uma coisa nova, ó, tá vendo? Acho que quando a pessoa curte o negócio. É... Legal. O Instagram sempre tá mudando, né? Mandem corações, gente! Ai, Emília aí, ó. Emília de Recife! Muito coração, amei esses corações. Gente, então vocês realmente têm que prezar pela segurança, por exemplo, no banheiro, que tem risco que tá mais liso, você tem que colocar barras muitas vezes. Então, cada paciente vai perceber qual é o lugar da casa, ou mesmo na rua, né? Se ele tem uma instabilidade em um lugar específico, em algum momento específico, ou se ele sabe que aquela hora está mais off, tem mais risco. Então, realmente otimizar os medicamentos. Então, cada paciente ele consegue melhorar. Existem várias, até no livro existem outras cartelas, né, cartilhas de segurança da casa, não só pacientes com Parkinson, mas com pacientes de Alzheimer também, para diminuir realmente o risco de quedas que acaba sendo grande. Já passando a outra pergunta, quando a gente, ó, Bahia, Brasil todo aí, galera. Muito legal, né? Que essa galera aí do Batera Parkinson é só a galera do Brasil todo aí. Muito massa. E falando já do freezing, como reduzir o freezing? Boa, Emília. Olha eu aí, ó, vou parar de ler os comentários. A galera do Batera também, né? Galera do Batera Uhum. também, muito top. Tem pessoal do YouTube aqui também escrevendo.
Já vou voltar ali nessa pergunta que a Raquel fez. Tremor. Então, aí assim, aí para a gente reduzir o freezing, existem vários tipos de treinamentos cognitivos e treinamentos audiovisuais que a gente consegue reduzir freezing. Já foi demonstrado que consegue se reduzir freezing. E quais são eles? Então, quando o paciente tem freezing, está lá travado. Vocês têm freezing, não? Eu, de vez em quando, é assim, mas ultimamente não estou tendo, não. Eu não sei, com relação ao lugar estreito, baixo, me dá um mal-estar terrível, mas não é. Você falou, né? Uhum. Isso, eu acho que até fiquei devendo essa resposta, né? Então, daí no freezing, é bem descrito na literatura, inclusive os pacientes todos eles, assim, é para todo mundo mesmo. Quando o caminho travou, ou ele pode contar em voz alta e começar a caminhar, então tem vários truques. Começa a contar 1, 2, 3 e destrava, porque é a parte auditiva. Ou o paciente consegue algo visual. Então, se ele está travado, ele pode olhar alguma coisinha no chão, um pontinho, como está na rua, né? Um pontinho, uma linha, seja na rua, uma calçada diferente, e ele olha e ele fala, vou pisar naquilo. E aí pisa naquilo. Em casa, sempre falo aos pacientes, eles sabem mais ou menos que horas que eles têm freezing. Muitos quando levantam de cadeira, quando iniciam, outros quando viram, né? Outros quando passam por lugares apertados. Então, por exemplo, se você tem um corredor que você sempre passa, ou quando passa na porta, outros pacientes têm esse freezing quando passam, só para passar na porta, só para estar passando tem. Então eu falo para colocar uma fita crepe de um lado e de outro. Ou no corredor fazer algumas linhas de fita crepe. Aí o paciente vai passando, vai pisando, uma linha, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha, e assim ele destrava. Então isso dá para ser feito em qualquer lugar, né? Com uma fita crepe, com uma marquinha, dentro de casa, logicamente, né? Na rua às vezes acontece, então o que você tem que fazer na hora é pisar em um lugar diferente, né? Ver alguma coisa que chame atenção na rua, ou outras opções são, se você estiver com algum familiar, que o familiar coloque o pé para você passar por cima. Então, o paciente põe o pé, o paciente passa por cima do pé e assim ele consegue destravar e sair andando, virar um obstáculo. E a última opção é você usar aquela bengala Tem um de LED, né? isso, que tem um LEDzinho ou que tem um laserzinho, e você aperta a bengala no chão, ela faz uma linha de laser e você pisa no laser, destrava. Essa bengala, para ser sincera, ela é muito boa, mas os pacientes têm uma certa dificuldade, assim. Eu percebo que ela tem uma certa dificuldade em apertar, enfim. Outros o que fazem é levar um laser point mesmo na mão quando sai no chaveiro, assim. Então pega o laser e aperta o laser no chão, pisa na bolinha. E outros inventam algumas artimanhas por aí. Eu tinha um paciente, inclusive, que ele tinha inventado uma bengala com uma parte de baixo que era pedacinho de pau, assim. Então ele só virava ele mesmo como se fosse um obstáculo do pé da outra pessoa. Aham. Então diz que aqui no YouTube tá meio ruim o som. Tá estranho, tá tão bom pra mim. Não será o nosso? Não. Tá Não bom. sei, tá bem Ainda bom, pra mim ótimo. tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Uma vez eu tive freezing na rua, né? Uhum, E na rua foi a primeira vez, sozinha. O que uhum, me ajudou a chegar até o poste para eu poder, né? Foi ouvir, eu estava numa avenida movimentada, ouvir o movimento dos carros, sabe? Aí eu ia prestando uhum. atenção e consegui chegar até no poste. Sim, é que E falar, né? foi Aumenta a ótimo. tensão. Na hora eu pensei, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? É para não escutar o barulho. Deu super certo. Fica a dica aí pro pessoal. Se estiver na rua É, sozinho. então visual auditivo. Falou até também que a tensão piora, realmente piora. Pode piorar o freeze, você não consegue destravar. A outra questão é que tem os estímulos auditivos, e existe inclusive um aparelho que é um óculos,
É um óculos. Oh, que estranho, só a imagem também tá tão bom. Bom. é, Então, existe um óculos que é tipo realidade virtual e ele tem um som junto. Não sei se já chegaram a ver isso aí. É tipo um tratamento. Então, a pessoa treina, o paciente treina por certas semanas junto com uma fisioterapeuta e vai ouvindo aquele barulhinho, tec, 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 tec. E supostamente, fazendo esse treinamento, você consegue melhorar o freezing. Outra coisa, cantar, realmente contar. Eu gosto muito de contar. 1, 2, 3, 4. Enfim, eu sei que existem vários. Isso que eu apertei aqui. Existem diversos tipos de formas de destravar. Vocês perguntem para os seus neurologistas, enfim, porque realmente vocês conseguem, fora o treinamento de fisioterapia, para ajudar a dar essas dicas e também a treinar a melhorar o freezing, principalmente o freezing de iniciar o caminho e o freezing de virar, que são as horas que você tem mais risco de cair. Verdade. Qual que é o tema? Deixa eu só. Sim. É que alguém perguntou uma coisa do tremor, só porque a gente já falou. Aqui a medicação para tremor essencial, mesma para Parkinson? Não, Raquel, não é. O tratamento é diferente. Em alguns casos, a gente pode tratar o tremor do Parkinson com algum medicamento do tremor essencial, raro, mas pode acontecer. E outros casos mais raros, que a gente já citei em alguma live dessas semanas, que existe acho que foi com a Tânia, na live do diagnóstico, que existem alguns casos que a gente pode confundir entre tremor essencial e Parkinson. Existe uma entidade que chama-se PDET, Parkinson's Disease Essential Tremor, e elas podem se confundir, mas é raro também. E daí, nesses casos, a gente acaba tratando como os dois. Mas, normalmente, o tratamento das duas são completamente diferentes. Né? E tem só mais uma de tremor aqui. Meu pai tem Parkinson. Vocês conseguem ver também as perguntas do YouTube, André e Vanessa, ou não? Sim, eu só não consigo muito acompanhar, sabe? Tá, você fica no Instagram. Não, imagina, você Tá. fica no Instagram. E eu vejo aqui, deixa eu ver uma coisa. Tem aqui, ó. Meu pai tem Parkinson e tal. Aquela da Raquel foi 2 perguntas. Foi sobre tremor essencial evoluir, da Parkinson e medicação. Ah, tá. E evoluir não, porque são doenças diferentes. Então, não evolui para o Parkinson. São coisas completamente diferentes, com fisiopatologias diferentes, atinge partes do cérebro diferentes, tudo diferente. E a última aqui, né, que a outra pessoa falou, meu pai tem Parkinson, entrei minha mão direita para conseguir dormir, ele dorme em cima do braço, o que fazer? Aí eu indico você conversar com o seu neurologista para talvez iniciar algum tratamento, essa é a Maria de Fátima, iniciar talvez algum tratamento noturno, né? Um tratamento com dopamina, tratamento que ele possa utilizar durante a noite para reduzir esse tremor. Mas converse com o seu médico, porque o tratamento de um para outro pode ser diferente, tá? A Emília falou que toma remédio para os dois, para o Parkinson e para o tremor essencial. Pode acontecer, mas é raro. Falando. Doença de Parkinson é assimétrica, sempre assimétrica ou não? Falou? Então, se eu vou dar um adendo nessa pergunta, normalmente no início da doença, então ela é assimétrica. Tem que ser, né? Tem que ser. A gente tem outras formas de parkinsonismos que elas são simétricas. Até isso é um clue, né? Uma dica para a gente talvez diferenciar dos outros parkinsonismos, né? Outras formas de parkinsonismo que podem ser mais simétricas, do que assimétricas. Mas, então, normalmente a doença de Parkinson, ela inicia-se assimétrica e com o tempo ela se torna simétrica. Simétrica entre aspas, porque a gente fala simétrico que atinge os dois lados, no entanto, um lado sempre vai acabar sendo pior do que o outro, né? Qual lado de vocês? O meu é o direito. O meu é o direito e o esquerdo. Só que o direito é muito pior. Foi onde começou. Né? Foi onde começou. O lado que começou sempre tremeu, o outro fica meio bobo de vez em quando. Esse tem aqui, ó. Que são sintomas
prodrômico. Eu adoro esse Escrevi lá trem. prodrômico. Ah, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Alguém falou aqui desse relógio EMA, acho que perguntou 2 vezes. Você sabe que eu não Isso. conheço relógio EMA. Eu vou pesquisar. Posso pesquisar agora? Relógio EMA. Me conte um pouco. Relógio EMA Parkinson. Não sei. Eu vou analisar isso aqui. Reduz tremores de pessoas com Parkinson. Relógio EMA. Eu vou ver, tá? Porque eu não conheço esse device, esse gadget. Até tá novo para mim. Obrigado por ter comentado. Eu conheço a colher, né? A colher que faz um movimento ao contrário. Acredito que seja algo talvez parecido, esse relógio EMA, né? Um aparelho para tentar reduzir o tremor. Só que como o mesmo fala, para reduzir o tremor, talvez não sirva para todo mundo. Então vocês colocam assim para Parkinson, mas a gente sabe que tem Parkinson que não treme. Então, por exemplo, a colher, eles falam a colher do Parkinson. Mas daí todo mundo em Parkinson compra, e daí não adianta, porque quem não tem tremor não adianta. Não Então, precisa. exatamente. E acaba sendo caro e tudo mais. Então, a pessoa que eu acho mais indicada para falar sobre isso, todos esses utensílios, digamos, eu acho que são as terapeutas ocupacionais, que elas trabalham exatamente com isso, com as terapias assistivas. Inclusive tem uma live também sobre isso no canal ali. Vocês fizeram bastante live também com a Andressa, eu acho, né? Vocês fizeram. E ela fala muito, ela é incrível, e ela fala muito sobre isso, e esse é uma experiência. Então, antes de comprar qualquer tipo de aparelho, de utensílio, eu sugiro que vocês consultem com um terapeuta que entenda de terapia assistiva. Terapia assistiva, procurem lá assistiva. Que é realmente isso, para te ajudar. Existem diversos tipos de utensílios que podem te ajudar no dia a dia. Pacientes com Parkinson, que a gente às vezes nem sabe que existe e que ajuda muito, né? Às vezes para escrever, para tomar banho. Então, procurem porque é muito legal, tá? Voltando à sua pergunta, prodrômicos, né? Isso. Prodrômicos. Alguém sabe o que é prodrômico aí? Os sintomas prodrômicos, eu acho que são os sintomas mais importantes que todo mundo tem que saber. Porque o sintoma prodrômico é quando o paciente tem que começar a se ligar de que algo está errado, né? E que está na hora, talvez, de procurar um médico ou procurar um neurologista. Ou um especialista. O que são sintomas prodrômicos? Como eu disse, a gente não consigo encontrar no projeto. Sintomas prodrômicos são o que vem antes. Então, prodrômico é tudo que vem antes do sinal motor, né? Os sintomas prodrômicos, os mais conhecidos são sintomas não motores, que a gente vai falar depois. Mas também existem na literatura sintomas motores muito leves. E por que são, na maioria das vezes, sintomas não motores? Porque quando a gente tem o sintoma motor, aí a gente já tem o diagnóstico, né? Então, a gente precisa do sintoma motor, lentidão, tremor ou rigidez, né? Para a gente fazer o diagnóstico. Mas antes disso, já está descrito na literatura e comprovado cientificamente que 10 a 15 ou até 20 anos antes, o paciente já começa a ter algumas manifestações. E quais seriam as manifestações? Por exemplo, constipação, que o intestino fica mais lento. Por exemplo, o paciente pode ter uma ansiedade, uma depressão, devido à redução de neurotransmissores que já começam a acontecer. O paciente começa a ter a perda do olfato, né? A gente chama anosmia ou hiposmia, que acontece em 80% dos pacientes com a doença de Parkinson. O paciente tem algo, as nucleinopatias, na verdade, outros parkinsonismos também, algo que nós chamamos de distúrbios do sono REM, onde o paciente à noite chuta, bate, grita, se mexe. Então, esses são os mais conhecidos. Ó, pessoal da Inglaterra aí, ó. Esses seriam, digamos, os mais conhecidos. Hiposmia, problemas do sono, distúrbio do sono REM, constipação, problemas de psiquiátricos. E esses sintomas sempre têm que ser investigados, mesmo depois que o paciente faz o diagnóstico, porque se ele realmente tinha isso antes, corrobora um pouco mais com o nosso diagnóstico. Não quer dizer que sempre vai ter, não quer dizer que sempre vão ter todos, mas realmente eles acontecem. Aí a outra questão que essa parte de sintomas prodrômicos são muito estudados e por que são tão importantes? Porque foi demonstrado também que quanto mais coriza não é sintoma de GP, não é prodrômico, tá?
quantos mais desses sintomas o paciente apresentar, 3, por exemplo, mais risco ele vem a ter no futuro de ter uma doença neurodegenerativa, ou doença de Parkinson, ou nucleopatia. Então, o que acontece muitas vezes, que o paciente tem a constipação e a gente não sabe, né? A gente não sei se vai ter. Mas, por exemplo, o paciente tem problema de sono, ele acaba indo no médico do sono. O paciente que tem problema de cheiro nem percebe. Então, a gente tem que saber, e as pessoas têm que saber identificar todos esses sintomas, porque se realmente for uma combinação, o ideal é que ele procure um neurologista e que comece, por mais que a gente não trate esse paciente nesse momento, inclusive, não é que é proibido, mas é antiético tratar um paciente com Parkinson, sendo que ele não tem Parkinson, mas a gente fica de olho, fazer um acompanhamento de 6 meses, porque se ele vier apresentar um sintoma motor sutil, quem sabe a gente nessa fase já consegue mudar o hábito de vida, já consegue orientar exercício físico, alimentação, mudar o estilo de vida para que realmente esses sintomas venham a aparecer um pouco mais tarde, né, do que normalmente iria acontecer. Vocês apresentaram algum sintoma prodrômico? Doutora, quase 80% dos sintomas que você falou, eu tenho desde criança, mas criança mesmo, sabe? Depressão, constipação, questão do sono, desde que eu me entendo por gente, sabe? Sempre foi muito forte. Eu trato de depressão desde criança mesmo. Nós. E fui ter o diagnóstico com 42. Mas tudo tem sua hora, tem seu tempo. Sim, sim. Não, é claro que, por exemplo, e o problema é que muitos desses sintomas acabam sendo bem comuns, digamos. Então, o paciente tem depressão, nunca ele vai pensar, né, que vai ter, e nem o médico pode falar que a depressão vai ser Parkinson, porque não né? Mas o médico em si e o paciente tem que ficar um pouco mais atento à combinação desses fatores, ou talvez a procurar. Ou, por exemplo, quando o paciente tem distúrbio de sono REM, que é algo muito comum e chamativo, esse médico sim tem que ficar atento aos outros, né? Aos outros sintomas. Dor também, dor desde novinha, e o tremor começou com 14 anos. Então, pode ver, é bem precoce mesmo, né? Então, os estudos mostram através dos estádios de Braque, esses estádios de Braque estão inclusive demonstrados aqui no livro, ele mostra o porquê disso, né? E por que esses sintomas são prodrômicos? Porque supostamente a doença de Parkinson ela tem uma evolução, digamos, do intestino para cima, né? E na parte do cérebro, deixa eu colocar aqui primeiro aqui no Instagram. Depois quem tiver o livro aí, dá uma olhadinha lá. Gente, quem não tem o livro, adquire, porque é um livro de cabeceira. É muito bom, ele é completo. Tá em promoção, né? Eu vi hoje. Tá baratinho. Eu falo assim, gente, aquele preço lá é irrisório, e além do que, eu deixo metade ali, mais a metade aí pro pessoal que vende. Então, realmente é só para passar informação de verdade, para vocês terem algo físico, para não ter que ir até a internet, até o médico. Então, surgiu uma dúvida, então você vai direto naquele capítulo e vê aquelas dúvidas. Então, às vezes responde perguntas do seu dia a dia que você precisa agilizar. Então, realmente a ideia do livro foi essa, em nenhum momento para ganhar dinheiro nem nada, é só realmente para ajudar vocês. Do negócio está falando dos sintomas de Braque, que é onde se começou a falar sobre sintomas prodrômicos. O que acontece, ele tem uma evolução, que a gente fala, né, de baixo para cima, na parte do cérebro também. E essa parte de baixo do cérebro, digamos, o tronco, a cerebral, é onde ele controla esses sintomas que a gente falou, do sono, do olfato, do pensar, da memória e tal. Então, por isso, por estar sendo acometido dessa maneira, do parte do tronco para a parte cortical, que a doença ocorre dessa maneira, né? Até que ela continue evoluindo, até ela chegar no córtex, na parte mais, digamos, externa ali do cérebro, e ali que ele já teria as partes de
a evolução já teria a parte de problemas de memória, né, problemas de demência, porque a doença evolui supostamente dessa maneira. Mas vale lembrar, só para deixar claro também, existem estudos mostrando que a evolução pode ser de baixo para cima, Agora, isso aqui é bem recente, assim, na verdade. Existem dois tipos de pacientes, né? Brain first, gut first, né? Quem vem primeiro? Aquele paciente que foi cometido de baixo para cima, digamos assim. Eu tô falando bem simples para vocês entenderem. E dessa maneira o paciente apresentaria todos os sintomas prodrômicos, como o paciente que seria brain gut. Então, um outro tipo de paciente onde ele apresentaria mais problema do olfato e menos outros problemas é, prodrômicos, né? Constipação, problema do sono, e seria iniciada a doença, digamos, primeiro em cima para depois ir para baixo. Então a gente acha que pode ser uma via de mão dupla ali, que o acometimento, a fisiopatologia do Parkinson pode ser diferente em um paciente para o outro, por isso, inclusive, que o teste de Parkinson é individual em cada um também, né? Por isso que realmente a gente tem que tratar e identificar o paciente como um indivíduo único. Ô, doutora, eu não consigo Vamos ver caminhar. aqui. Eu fico travado. Mas a bicicleta a gente sabe muito bem. Por que isso? Isso acontece com vocês de verdade ou é só uma pergunta? É uma pergunta. Nem de bicicleta eu posso andar. Não consegue porque não quer. Não, Não é por causa do Parkinson, não. Compra aquelas paradas, as bicicletas estacionadas. Não, mas isso aí falta é vagabundagem. É preguiça. É pura. Tá, beleza. É um vírus que tem aqui em casa, sabe? Só um estudo. Boa. Então, na verdade, isso é uma pergunta muito interessante, né? Por que o paciente com Parkinson consegue andar de bike e não consegue caminhar, né? Não são todos os pacientes, novamente, né? Mas a questão é a seguinte, isso foi descoberto até por um médico aqui da Holanda, né? O professor Bastian Bloem, é super conhecido aí por todo mundo, um cara super querido aí. E ele percebeu como o paciente estava no consultório, travadão ali, né, com freezing, daí então tava embora. E aqui, né, como vocês sabem, em Amsterdã, na Holanda, aqui na Europa em geral, se anda muito bicicleta. É um dos meios de transportes que até hoje, assim, eu vejo todos os velhinhos aqui de bicicleta para cima e para baixo. É difícil ver isso no Brasil, né? Tanta gente mais idosa aqui, eles mandam muito bem. E já é um costume. E aí, ele saiu do consultório, saiu na bicicletinha e tal, como se nada. Ele foi atrás, daí ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo? E percebeu, né? Ele falou, como é que pode? Um paciente que tá travado completamente para andar e tá travado para andar, mas que ele tá andando. Daí foram tentar estudar essa correlação. Não se sabe exatamente o que acontece no cérebro, mas acredita-se que realmente o mecanismo, né, e o comando para você andar, para fazer um movimento automático de passo a passo, é diferente de um comando de você pedalar, né, ou de correr. Então, o paciente fala assim, eu não consigo andar, mas eu consigo correr. Eu não consigo andar para frente, mas eu consigo correr para trás, andar para trás. Então, realmente, esses comandos seriam coordenados em uma região diferente do cérebro, e por isso que aquele paciente conseguiria fazer aquilo. No entanto, vale lembrar que realmente tem muitos pacientes, né, pessoal dos grupos, né, ciclistas, eu vejo muitos pacientes com Parkinson ciclistas que fazem altos quilômetros de bike, acho legal demais, porque é um puta de um exercício, é muito legal. Só que o paciente com Parkinson, vocês têm que lembrar que o paciente com Parkinson pode ter freezing em certas situações de estresse estando na bike, como por exemplo, às vezes para subir ou descer da bike, ou parar no sinaleiro para começar a pedalar de novo. O pedalar em si é tranquilo, mas às vezes, ou por exemplo, ter uma reação rápida, né? A algum carro, algum estímulo, né? Desviar de alguma coisa, pode ser que nessas situações o paciente realmente tem alguma dificuldade, e por isso que nós não recomendamos que o paciente saia com a bike pela cidade, pela estrada. Claro, os pacientes jovens, né, a maioria aí jovens, tudo bem, tranquilo.
Mas pacientes mais idosos, a gente prefere que faça com a bike parada em casa, estacionária, porque a gente sabe que o movimento vai ser feito de uma maneira legal, o paciente vai fazer um exercício cardiovascular e de fortalecimento bacana, sem ter o risco de cair e se machucar. Muito legal. Minha doença está progredindo. Como é que eu vou saber disso? Ah, essa é outra pergunta boa. Se ela está progredindo com a velocidade, né, dela progredir. Não tem como saber. Então, infelizmente, não tem bola de cristal. Infelizmente, o fator da progressão vai depender de diversos fatores, não só dos fatores de tratamento, né, de fatores de quanto de dopamina que ele está tomando, né, mas também de toda a questão ambiental em volta desse paciente, toda a questão de hábitos de vida. Então, a gente sabe que o exercício físico pode reduzir a progressão, né, se você tiver uma boa alimentação, né? Se você, depende da cidade que você mora, quanto de poluente tem, quantos de agrotóxico que você come, quanto de exercício que você faz, quanto de estresse que você tem, qual tipo de trabalho que você tem. Então, todos esses fatores ambientais vão interferir na progressão de sua doença, fora o fator genético que você mesmo vai ter. Então, é muito difícil da gente poder realmente precisar a progressão da doença de cada paciente, mas a única coisa que a gente sabe é que pacientes que têm um Parkinson da forma tremor predominante, ou seja, paciente que treme, o tremor é algo que mais chama atenção, mais do que a lentidão, que a rigidez, esses pacientes tremor predominantes, eles evoluem de uma forma mais lenta. Então, a notícia ruim o tremor às vezes acaba sendo difícil para tratar. A boa notícia é que normalmente os pacientes têm uma progressão bem mais lenta do que os outros pacientes. Mas realmente não tem como precisar e realmente vão depender do tipo de tratamento, do tipo de vida que vocês têm, aonde que vocês moram, para realmente poder aí tentar conter um pouquinho a progressão. Como lidar com a doença ajuda, não? Com certeza, com certeza. A gente sabe que pensamentos positivos, atitudes positivas também, não sei se muda na progressão, mas com certeza muda a sua qualidade de vida e muda a sua disposição para você fazer outras coisas e tudo mais. Já chegou os 40 minutos. Nossa, a doutora está com dor de cabeça. Ah, acabou aqui ou tem mais? Então, A gente pode. pergunta. Aqui do livro tem. Existem outros sintomas além da rigidez, que é por lentidão? Podemos responder ainda, tá tranquilo ainda. Tem uma pergunta também, além dessa, falando da micção noturna. Que falaram aí, tá? Tá. Então, peraí. Então, vamos responder essa aqui. Se existe outro sintoma além da rigidez. Então, pessoal que estou trabalhando, além da rigidez, tremor, lentidão. Então, vocês sabem que para se fazer o diagnóstico, a gente precisa da lentidão, que é a parecinesia, associada ao tremor ou rigidez. No entanto, existe instabilidade postural, estava nos critérios, mas também saiu dos critérios agora, mas pode ter instabilidade postural, mas os pacientes também podem ter o que a gente chama de outros sinais, sintomas não tanto reconhecidos, né, como por exemplo a micrografia, ou seja, a micrografia de considera também o sistema motor, que a letra fica pequenininha, então o paciente não consegue escrever como escrevia antes, e isso muitas vezes acaba chamando atenção, muitas vezes até sendo a primeira coisa que chama atenção. Antigamente, né, que tinha cheque, eu não sei mais se a pessoa ainda usa cheque, mas quando assinavam os cheques, ou assinatura de banco acabava voltando, a letra começa a ficar pequenininha, ilegível, então a micrografia pode ser um. Outro sintoma por exemplo, a poker face, então o rosto sem expressão facial. Isso é muito típico de você, não de vocês dois, né, que são cheios de expressões aí, de alegria e de sorriso, mas assim, normalmente o paciente acaba piscando menos, então piscar menos, a boca às vezes fica um pouquinho aberta, né, acaba tendo mais saliva, a boca fica aberta, dificuldade de engolir, não dificuldade, mas engole menos, a expressão facial muda, então esses sinais motores, que às vezes são sutis, mas podem acontecer. E outra coisa, doutora,
de vez em quando eu tô assim, aí eu Dorme. durmo do nada. Ah, que você me falou, né? Daquele episódio lá. Então, Não, eu... mas é de dormir mesmo. Aquele episódio Ah, foi um de trem dormir. isolado. Tá. Mas eu geralmente eu tô na fila, na fila no médico mesmo. Até Dorme no fácil. supermercado, na fila do caixa, em pé, segurando o carrinho, ele dorme. Entendi. Tem que Eu ficar não... vigiando o bebezão. Outro detalhe, força muscular. Eu tive muita perda de força no início do Aham. diagnóstico. Isso é normal? Isso é uma pergunta bem frequente também em relação à força muscular. Então, assim, para eu te falar, então, perda de força muscular não existe no Parkinson, tá? Não existe. E muitas vezes os pacientes acabam confundindo a lentidão e às vezes a rigidez com perda de força. Então, para eu te falar se você realmente teve, eu preciso que você faça um exame para realmente avaliar a sua força muscular. Se vier com perda de força muscular, vai investigar outras coisas. Mas normalmente os pacientes que referem perda de força muscular, ele acabam, na verdade, é uma confusão entre a lentidão e a rigidez com realmente perda de força, tá? É Faz por isso todo que cada sentido. O exame aí é eletromiografia? eletromiografia, Não deu nada. na maioria, é. Então, assim, mas é legal que você perguntou, porque realmente pode confundir. E às vezes as pessoas relatam uma perda de força muscular, e quando você tem perda de força muscular, vai você investigar outras doenças, né? As doenças musculares, que realmente é outros tratamentos, outros diagnósticos, mas pode acontecer, né? A eletromiografia ajuda para perda de força, mas para Parkinson não ajuda, tá? Claro que a gente pode ver ali o tipo do tremor, quantos hertz de tremor e tal, mas sinceramente, para mim, normalmente eu nunca peço, porque para Parkinson são só raros casos que, por exemplo, pode realmente eu perceber que tem a força, perda da força, ou para a gente diferenciar, às vezes, aí uma mioclonia, né? Enfim, um tipo de tremor, mas na maioria das vezes não, né? Então, Tem pode mais uma falar, pergunta. desculpa. Não, desculpa eu. Da micção noturna, foi lá no Uhum. comecinho da live? Eu não entendi o que. Micção noturna. Mas o que enfim, é a perda de urina, né? Incontinência urinária, tem até uma live falando sobre isso, e tem também vídeos, pessoal que tá aqui no YouTube até me perguntando aqui do engasgo, da Parkinson, que fazer procedimento. Tem live de tudo isso aqui no canal. Aham. Procurem lá, tem com a fono que chama a Roberta Bush, maravilhosa. Foi uma live só sobre disfagia, né? Problemas de engolir. Então, Maria, assista 1 hora só disso. Para diminuir tremor, também tem uma live sobre tratamento de tremor essencial. E tem outra live só sobre tratamento. Então, vocês podem No assistir tudo. YouTube e no Instagram? No Instagram também. Eu falo no YouTube porque é muito mais fácil de achar. No Sim. Instagram, o problema é que as lives acabam ficando É. lá perdidas, não sei, né? Então no YouTube só põe o nome, eu vejo as playlists ali, fica mais fácil. E o pessoal perguntou como que chama o médico holandês. O Bas Bluin, ele tá no Instagram, ele é super, tem um monte de aluno brasileiro, então eu não sei se vocês também seguem ele, mas é muito legal. Sigam ele, tá no Facebook, eu não sei assim escrever, talvez, porque é de Sebastian, eu acho, ou de Bastian, acho que é Bluin, eu acho que é assim, tá? Mas vocês procurem, ou vejam no meu lá, porque eu sigo ele, procurem, ele é muito legal. Enfim, ele tem bastante relação com o Brasil, assim. Eu acho que ele deve ter um carinho especial, porque ele tem diversos alunos brasileiros. Que Doutora, mais? Fala. meu pai tem diagnóstico, tá com diagnóstico de atrofia de múltiplo sistema. Uhum. O que eu faço? Boa. É uma próxima live. É. Mas, assim, falando sucintamente, atrofia de múltiplos sistemas é uma forma de parkinsonismo atípico, né? É uma forma de parkinsonismo onde o paciente tem dois tipos de atrofia de múltiplos sistemas. Atrofia de múltiplos sistemas tipo P, que é tipo parkinsoniana, e a atrofia de múltiplos sistemas tipo C, que é tipo cerebelar. Quem tem tipo C, os sintomas vão ser muito parecidos com ataxias. Quem tem tipo P, os sintomas vai ser tipo Parkinson. Então, o paciente vai parecer parkinsoniano, mas ele tem vários que a gente chama red flags, ou sinais de alerta. Ele vai ter, por exemplo, hipotensão postural, então logo no início, uma alteração
acredito que seu pai tenha isso, Maria, você pode quer comentar. Ele vai ter essa variação de pressão, principalmente quando levanta, né? Ele vai ter, por exemplo, pode ter mais fácil incontinência urinária, então sinais desautonômicos. Então, na atrofia de multissistemas, o que mais caracteriza são sinais de desautonomia, de controle desse sistema autonômico, muito mais exacerbado que o Parkinson. O doença de Parkinson pode ter, mas às vezes é um, é outro, às vezes não tem. Na múltiplo sistema vai ter. E vai ser normalmente bilateral, tá? O que acontece é que muitas vezes esses pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, eles não respondem muito bem a medicamento com Parkinson ou Prolopa, e muitas vezes o Prolopa acaba até reduzindo mais essa pressão arterial, né? O que acaba levando a quedas, levando a síncopes mais e pode ser grave. Então, por isso que eu oriento que você procure um médico especialista em distúrbios do movimento, o Itamar aí, e que ele, o Itamar, Sabrina, e que que você realmente tenham um tratamento adequado para essa doença, principalmente para esses sintomas não motores que acabam sendo mais graves na atrofia de múltiplos sistemas. Existem vários tipos de tratamento, existem até medicações específicas para melhorar a pressão arterial desses pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, né, para melhorar o engasgo. Então, procure realmente um médico especialista que vai te ajudar. Doutora, muito obrigada. A live, gente, vai ficar salva no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tá? Quem perdeu um pedacinho, quem chegou agora, nos procure que vai estar lá salvo. Estamos falando do livro da doutora, Descobrindo a Doença de Parkinson. Encerramos o capítulo 2. Semana que vem mais, doutora? Fazemos o 3, né? Semana que vem, capítulo 3. Isso. Eu vou só falar aqui para a Daniela, rapidinho. O diagnóstico pode ser diferenciado através de outros exames. Na ressonância tem alguns sinais específicos, tá? Para atrofia de múltiplos sistemas. O tratamento da parte parkinsoniana é igual, se for atrofia tipo P, mas muitas vezes o tratamento tem que ser individualizado para a parte de sintomas não motores e desautonomia, que não é o mesmo, às vezes, do que o Parkinson. Então, por isso, o especialista é fundamental. Se tiver mais dúvida, gente, manda depois nos comentários, a gente responde tudo, ou me manda direct, eu respondo por áudio. Tranquilão. E semana que vem. A doutora faz consulta online também, viu, gente? É muito importante. Ela está na Alemanha e está nos ajudando aqui e pode ajudar vocês na casa também. Tá? É isso aí, gente. Um livro de cabeceira, tá? Semana que vem, capítulo. Semana vamos no 3, que é distúrbios do sono e sintomas psiquiátricos. Podem ler e podem mandar as perguntas se vocês quiserem. Então, tá obrigada. Bom, gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve por aí. Quem puder compartilhar a live para levar mais informação. A doutora é show. Muito obrigada, doutora. Sempre, além de competente, muito prestativa, né? Muito obrigada. Nos atendeu mesmo com a dor de cabeça, que não é fácil. Tranquilo. E estamos juntos. É isso aí. Pessoal, sigam aí a doutora Mariana Moscovici, Matera Parkinson, Esperando o Parkinson, e compre o livro da doutora que está em promoção agora na Amazon. Eu acho que no editorial... Não, tá na promoção no editorial Casa. Eu acho que na Amazon eu não sei, não entrei. No editorial eu sei que tá. Mas, gente, muito obrigada a todos que 8 horas da manhã já estão aí estudando, já veio uma galera aqui, muito legal. E sempre um prazer conversar com vocês, Vanessa, André. Acho que já falei 1000 vezes, mas repito que o tratamento de vocês, o trabalho de vocês é excepcional, é maravilhoso. E vocês ajudam muitos pacientes e ajudam também a divulgar a doença. E dessa maneira a gente tem mais força para diminuir o preconceito e para conseguir, né, novos tratamentos e novas medidas públicas até em relação à doença. Então, parabéns aos dois, continuem. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E estamos junto com a Matera. Yeah! Até mais, galera. Siga aí o Batera. Até. Tchau, tchau. Beijo, mãe. Beijo. Até.